Estamos no ar com mais um episódio do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que hoje está recebendo uma pessoa muito especial, né? Já vocês vão conhecer a história de um designer de bolo. Você sabe o que é isso? Não sabe? Tem curiosidade? Já fica com a gente até o final, que já você vai saber tudo, vai saber detalhes desse mercado. E para falar desse assunto aqui comigo, eu tenho ao meu lado a jornalista Larissa Chaves. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Flávio. Prazer estar aqui com você novamente. E também recebendo esse convidado de hoje muito especial, Thiago Muniz. Ele vai contar um pouquinho pra gente desse mundo aí das artes no bolo. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, quero agradecer o convite. Para mim é uma alegria grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência com os bolos e da minha vida, né, de maneira geral. Isso aí. É isso aí, Thiago. E falando assim, de sua vida, né? Você sempre quis ser designer de bolo ou como é que aconteceu isso aí? Não, nem passava na minha cabeça. Sim. Eu nunca gostei muito de cozinhar, né? Não era algo que eu tinha aptidão. E surgiu assim de maneira meio que espontânea, né? Eu comecei a fazer... Eu trabalhava, né? Tipo, carteira assinada, eu tinha uma outra profissão. E comecei a trabalhar como uma renda extra, na verdade. Mas antes de pensar como se fosse uma renda extra, comecei a fazer em casa, aniversário de alguém, assim, lá da minha família. Mas eu fazia o bolo numa travessa, né? O bolo não tinha estrutura nenhuma, então fazia como se fosse tipo um bolo de pote, só que numa travessa. Aí começaram a gostar lá em casa e aí eu fui evoluindo, aí comecei a arriscar mais num bolo assim de camadas, né? Sem ter nada protegendo em volta. Não ficava bonito não, mas ficava gostoso. Então assim, não era algo que eu planejei fazer. Você trabalhava com o que antes? Você disse que... Então, eu sou bacharel em sistemas de informação. Já trabalhei antes também já trabalhei em padaria, mas no caixa da padaria. Já trabalhei em igreja também, na secretaria da igreja, parte mais administrativa. Já trabalhei como... como é que fala? Produtor de vídeo, assim, que faz edição. Né? Não, com edição de vídeo. Só editor de vídeo. Já trabalhei como editor de vídeo também. Numa empresa aqui de Cachoeiro, numa produtora, durante um tempo também. E depois, quando eu me formei, trabalhei numa empresa de desenvolvimento web. Ela fazia tanto projetos, era mais voltado para web, né? Sites, programas online, né? E-commerce. Trabalhei durante um bom tempo também. Bom tempo não, uns 4 anos, talvez, 3 anos, 4 anos, por aí. Até eu me descobrir com os bolos, que aí os bolos foram... fui vendendo, né? Clientes foram aparecendo e com isso eu tive que escolher, né? Entre continuar no meu trabalho de carteira assinada ou com os bolos. Assim, obviamente, né, tem muita diferença, a gente já imagina que são mundos quase opostos, mas queria que você falasse um pouquinho assim, nossa, essa diferença pra mim pega mais. É o quê? É você ser autônomo ou é a questão de que um trabalho é muito diferente do outro? O que pra você é mais diferente dessas duas áreas, assim? Durante o período que eu tava trabalhando, eu já estava ficando muito sobrecarregado, já ia trabalhar com os problemas que eu tinha que resolver no dia anterior, quando eu consegui terminar de resolver. Então, eu paralelo a isso, eu estava fazendo os bolos também. Então, eu chegava em casa, nessa época eu morava na roça, no interior. Então, assim, eu chegava em casa, tinha que fazer a produção do outro dia, então tinha que assar bolo, preparar recheio. E aí, às vezes, eu ia trabalhar sem dormir. Pra você ter uma ideia. Em épocas igual Páscoa, que eu fazia ovos de colher, hoje em dia eu não faço mais, mas foi um dos produtos que eu comecei trabalhando no início. Eu ia trabalhar às vezes sem dormir. Eu dormia às vezes 1 hora. Então, assim, aí eu falei, não, vou ter que decidir. E como eu já não estava tão feliz aonde eu estava trabalhando, estava ficando muito sobrecarregado mentalmente também, não só fisicamente, falei assim, vou começar a divulgar, vou criar uma página para poder divulgar meus produtos, né, os bolos, que é o que eu faço, assim, o produto principal. E vou ver o que vai dar, né? Vamos ver se vai aparecer clientes, vou divulgando. Quando eu achar a segurança de
pedir para sair do meu emprego, pedir conta, eu vou levar só com os bolos. Aí eu ficava fazendo conta. Deixa eu ver, já tem tantos clientes que estão comprando comigo, tem cliente que já está comprando recorrente. Então acredito que tá dando certo. Se voltou a comprar de novo, então porque gostou, né? Aí isso foi mais ou menos na época da Páscoa, em abril, por aí. Aí quando foi lá para outubro, eu falei, não tem como mais continuar com os dois, tá ficando muito cansado. Aí foi aí que eu pedi para sair do meu emprego. Aí o meu patrão pediu para ficar mais uns 2 meses ainda trabalhando para poder conseguir uma outra pessoa. Aí eu falei, não, tudo bem, eu fico. Aí quando foi o dia 1º de dezembro, eu continuei, saí do meu emprego e continuei só com os bolos, que era o produto principal. Mas eu fazia docinho, fazia outras coisas. Hoje em dia meu foco mais é bolo mesmo. Mas antes eu fazia outros produtos também. Entendi. Antes você fazia só bolo. E quando é que você descobriu assim, falou, eu vou me especializar no design? Porque, assim, certo que a massa é o principal, né? Mas o visual também chama muita atenção. Quando é que você percebeu isso assim, não, eu sou bom nisso aqui? Então, aí, quando eu saí foi em dezembro, né? Aí logo virou o ano, veio a pandemia. Não. Então eu saí em 2019, em 2020, que foi quando fechou muitas coisas, né? Pra poder ter como é que fala quando as pessoas ficaram em casa? Lockdown. Lockdown. Aí eu falei assim, o que eu fiz na minha vida, né? Porque saí do meu Justo emprego, agora. justo agora. Não vai ter festa, não vai ter nada. Como é que o pessoal vai comprar os bolos? Que desafio. Então, assim, é um desafio. Aí eu falei assim, eu fazia os bolos bem comuns, que todo mundo faz no início mesmo. E há muito tempo atrás, eu já pintei quadros na minha adolescência, né? Aí eu falei assim, gente, tinha uma confeiteira que fazia umas pinturas, meu irmão veio até me ajudar. Meu irmão mora em Viçosa, na época ele fazia doutorado, pós-doutorado lá, e falou, não, Thiago, eu vou te ajudar, porque a gente vai pegar junto, porque lá estava fechado mesmo, então vou te ajudar. Ele me ajudou muito nessa época. E eu falei, Jorge, eu gosto muito desses bolos, né? Dessa confeiteira que é pintado. Falei, por que você não faz também? Porque você já pintou, né? Falei, mas eu não sei nem como começar. Mas aí ele ficou me incentivando para fazer, aí eu peguei, fiz o primeiro bolo. Aí eu falei, aí ficou bem, assim, na época, quando eu fiz, ficou bem legal, assim, pra mim. Aí eu falei assim, eu vou divulgar isso que eu quero fazer, né? Uma divulgação para poder outras pessoas conhecerem um trabalho diferente, né? Aí a gente tinha uma digital influencer aqui da cidade, que eu falei, vou mandar para ela, porque ela vai divulgar para mim. Aí eu mandei o bolo para ela adorou o bolo, fez uma propaganda danada, e desde então começou a surgir as primeiras encomendas de bolos pintados. Só que assim, foi o primeiro bolo que eu fiz, eu não tinha muita experiência. Então, assim, o bolo, aí fiz outro parecido, aí foi aparecendo umas coisas mais desafiadoras, que às vezes não ficava muito, muito legal. O acabamento final, né, o produto final. Eu falei, não, tem que melhorar, porque não adianta fazer uma pintura. Às vezes a pintura ficava muito bonita na hora que eu fazia. Mas na hora de entregar para o cliente, ela manchava um pouco. O corante, ele ia meio que abrir, assim, aí manchava. Eu falei, não tem condição de eu ter que ficar retocando toda hora o bolo. Tem que fazer uma coisa e ficar pronta. Para poder, senão a minha produção não vai andar. Aí eu comecei a desenvolver melhor a técnica, fazer testes com outros corantes alimentícios, até chegar na técnica que hoje eu aplico, né? Que eu já tenho mais segurança, já consigo fazer mais rápido também, né? O processo. Então, porque não pode ser um gargalo também para ficar ali o dia inteiro fazendo um bolo. Aí o valor que eu vou cobrar dele a pessoa não vai nem querer pagar, porque ficar um dia inteiro só fazer um bolo, né? Teria que ser o valor correspondente a esse dia inteiro, né? Isso, aí às vezes um bolinho pequenininho, vou ter que cobrar um valor bem alto, então acabava não compensando, né? Mas aí com a experiência, desenvolvendo a técnica, e aí eu falava assim, o que adianta ter um bolo gostoso, mas se a aparência não é legal, que não chama atenção. Mesma coisa é ter um bolo bonito e não ter um sabor bom, agradável. As duas coisas têm que andar junto, né? Aí foi aí que eu comecei a cuidar mais da parte estética, né?
Não só fazer um bolo gostoso, mas também um bolo bonito, que a pessoa faça questão de tirar uma foto com ele, de marcar, divulgar para outra pessoa. E quem estiver na festa também comer, experimentar o meu bolo, pergunte, quem fez o bolo, né? Então, acaba ficando uma propaganda sem você assim, forçar, né? Acaba sendo natural. É pela qualidade mesmo, né? Isso aí. Mas, Thiago, eu queria tirar uma dúvida com você, porque olhando lá no seu Instagram, né, um trabalho muito bonito, inclusive, eu fiquei na dúvida, assim, porque tem a opção lá de você escolher o recheio, escolher a massa, então é o bolo de verdade. Bolo de verdade. Só que tem alguns vídeos que você mostra maquetes, assim, aí você tem essas duas opções, o bolo de mentira e o bolo de verdade? Sim, trabalho com as duas opções. Tanto o bolo maquete, o bolo cenográfico, né? Ou então o bolo verdadeiro. Quando são bolos muito grandes e com um trabalho que leva mais tempo, eu sempre aconselho a fazer a maquete, por quê? Por conta do tempo que eu vou levar para poder produzir aquele bolo, o bolo tem que ficar fora da geladeira para você trabalhar. Então, um bolo verdadeiro, que você vai ter que ficar muito tempo trabalhando nele. E depois ele ainda vai para a mesa do cliente, às vezes um dia muito quente, né? Igual, vamos supor, um casamento, que é uma festa mais longa. Então, eu sempre aconselho fazer um bolo cenográfico e um bolo de corte, né? Um bolo de copa. À parte, né? À parte, que aí é um bolo que pode ficar numa área mais... uma geladeira, numa área mais fresca, né? Para poder manter a qualidade. E o bolo que vai ficar na mesa pode ficar lá despreocupado, que não vai ter problema. Que às vezes o cliente quer um recheio com morango, abacaxi, que são frutas que são mais sensíveis, né? Sim. Então, com isso, você consegue trabalhar com o que o cliente quer no sabor, sem perder a qualidade. E aí, por exemplo, se o cliente quer esse para ficar, entre aspas, reservado, você tem a opção de fazer um bolinho literalmente simples, sem nada por fora, ou você fala assim, não, meu trabalho só se tiver a pintura mesmo? Não, eu faço de acordo com o cliente pedir mesmo. Bolos mais simples eu faço também. Bolos assim, só com um docinho em cima, que às vezes o cliente não é necessidade dele. Então, os bolos pintados é mais para, às vezes, uma ocasião especial. Eventos, né? Um aniversário de um ano, que a mãe quer fazer um bolo diferente. Às vezes até eu faço bolos menores também, pintados, uma homenagem que quer fazer, algo que o cliente gosta, que identifica com ele. Então, eles acabam pedindo. Na pandemia, quando eu fiquei com medo das festas, não terem as festas, acabou surgindo... os clientes começaram a procurar bolos, como ficava muito dentro de casa, eles pediam até bolo para poder comemorar aniversário do periquito. Eu já fiz bolo de um passarinho. Não é periquito, é um pássaro, que eu não lembro qual espécie. Mas assim, era aniversário de cachorro. Eu fiz muito kit festa para meu aniversário, ou então até para aniversário também. Porque a pessoa comemorava em casa. E o bolo, docinho... Tinha umas lembrancinhas também. Então a pessoa já comprava, comemorava ali na casa, que era tinha kits para 10 pessoas, para 15, 20, para 10, 20 e 30 pessoas. Então, assim, para poder como não podia fazer aglomeração, as pessoas encomendavam esses kits. Então, assim, foi um baque no início, mas depois passou o primeiro mês, já começou a surgir as encomendas de novo, mas de uma maneira, bolos menores, né? Mais reduzido. Bacana. Me explica uma coisa, você faz tudo sozinho? Não, sozinho eu não dou conta. Assim, hoje eu conto com a ajuda do meu pai e da minha mãe, que trabalham comigo também, né? A gente divide as tarefas. A questão dos recheios, meu pai faz para mim, eu passei para ele como que é o recheio. Nós temos as panelas que fazem recheio. Ela tem um motor que você bota no fogo e ela vai mexendo sozinho. No início nem sempre foi assim, né? No início a gente fazia tudo na mão, aí espirrava, se queimava. Mas graças a Deus a gente adquiriu as panelas. Aí meu pai bota o recheio para fazer, vigia o ponto, né? Para poder tirar no ponto correto também. Minha mãe também fica na parte de arrumar, de limpar as coisas. E eu fico mais na parte de massas, montar os bolos e decorar. Entendi. E aí você falou, né, dessa aquisição das panelas, acredito que um equipamento muito maior também você foi conseguindo. E como que é pra você, assim, porque realmente às vezes é
um mercado que a gente olha e fala, fulano faz bolo, tá tendo uma renda extra, mas realmente virou um negócio pra você, né? Tanto é que isso te gerou também um bom engajamento nas redes sociais, acredito que um reconhecimento na cidade. Então, como que é pra você ver um sucesso nessa profissão que você começou lá atrás do nada, assim? Foi do nada. E assim, pra mim, eu olho pra trás e fico orgulhoso de ver, porque não era algo que eu almejava, assim, não era o meu desejo de ficar conhecido, que eu sempre fui muito tímido. Então, assim, eu fico olhando às vezes a quantidade de seguidores que eu tenho. Hoje, mas eu não sou de ficar muito fazendo stories, eu apareço quando às vezes eu faço um curso, tá em época de lançamento de curso. Aí eu tenho que dar as caras lá. Mas eu, naturalmente, pegar um celular, ficar me filmando, assim, eu tenho vergonha. Pra mim não é natural. Porque eu sou tímido, então... Aí hoje eu olho o engajamento que eu tenho, eu dou graças a Deus, assim, porque eu não esperava, assim, não era algo que eu esperava. E com o trabalho, assim, de tá sempre fazendo os bolos, o boca a boca, né, também, sim, as pessoas divulgando, eu cresci muito aqui na minha cidade, aqui em Cachoeiro. E depois começou a expandir também para outras cidades vizinhas e até para outros estados, né? Às vezes a pessoa não vai comprar o meu bolo, mas sim, eu acabo servindo de inspiração com alguma técnica, alguma coisa diferente que os clientes, que essas pessoas de fora vão ver, né? E sobre também a questão do diferencial, eu acho muito importante porque às vezes a pessoa começa a fazer bolo e ela acaba também não querendo evoluir, né? Fica sempre naquela mesma decoração. E hoje em dia o mercado de bolos cresceu muito. Então, assim, tem muitas técnicas, tem muitos itens que você encontra de confeitaria que você consegue fazer decorações diferentes. Então, como tem muitas pessoas trabalhando com bolo, às vezes a pessoa fala, mas tá muito concorrido. Isso. Né? Mas não é... Assim, tem espaço para todo mundo, eu acho. Aqui em Cachoeira, graças a Deus, as confeiteiras que eu conheço, os confeiteiros, eu me dou bem, eu não vejo eles como concorrentes, né? Eu vejo como colegas de profissão mesmo. Tanto é que quando tem algo que eu vejo que eu não consigo fazer, eu falo, eu não sei, com esse trabalho eu não faço esse tipo de trabalho. Mas tem a confeiteira que faz, né? Eu vou te passar o contato dela, quando eu tenho um contato, eu passo, porque eu sei que não é minha concorrente, assim, eu não sei fazer, né? Ainda não sei fazer, então eu não vejo problema nenhum em passar para um outro confeiteiro que eu sei que tem capacidade para isso. Então, assim, você se diferenciar, conseguir ter algo diferente para poder o cliente te procurar, hoje em dia é muito importante, se não ficar só naqueles mesmos bolos que todo mundo faz, né? Sim. Porque você consegue ter um diferencial. Lógico, vão aparecer encomendas mais simples que a pessoa às vezes não quer, o seu cliente não vai querer algo tão elaborado. Você vai fazer, mas em datas especiais, as pessoas procuram um bolo mais diferente, um bolo mais elaborado, porque são datas especiais que o bolo é importante, né? É o centro ali da festa. Então, é importante saber se diferenciar do mercado. Certo. Tenho duas perguntas, né, nesse contexto, né? Uma é porque você deixou escapar aí que você também promove cursos, não é isso? Online, né? E antes da gente falar dos cursos online, que já é um outro braço do mercado digital, eu queria entender para você como é que foi, né, sair de CLT, né, para ter seu próprio negócio ali, ter que administrar sua grana, a grana da empresa, né? Então, assim, mundos totalmente diferentes, né? Então, saber lidar com aquela questão de, ai meu Deus, e agora? Não tá tendo cliente, como é que eu vou remanejar a grana aqui para pagar a energia? Como foi para você lidar com isso? Confesso que não é fácil. Para mim, essa parte de administrar a parte mais burocrática, para mim não é fácil. Até hoje, assim, eu ainda às vezes quebro cabeça, porque eu sou mais a parte de produção mesmo, de fazer os bolos. Essa parte, eu acho que para muitas pessoas que saem do CLT e vai montar o seu próprio negócio, vai empreender, tem dificuldade. E a minha dificuldade também, eu confesso. Então, assim, eu pensava assim, quando eu ficar com o meu próprio negócio, eu vou conseguir conciliar a questão de datas,
O horário, o dia que eu quiser folgar, eu vou folgar. Eu faço minha agenda. Eu faço a minha agenda. Mas depois na prática não é assim. Na prática fica sem horário na agenda, né? A gente vai, né, como você... Se você não trabalhar, você não vê dinheiro. Então, você tem as contas para pagar e você acaba correndo atrás. E às vezes, apertou um pouquinho, você vai lá e pega a encomenda. Às vezes não tem tanto horário mais disponível, mas você acaba dando jeito de pegar mais para poder conseguir cumprir com aqueles compromissos que você tem quando virar o mês. Então, você tem que... Então, eu pensava assim, eu vou conseguir... o dia que eu quiser folgar, ir para algum lugar, vai ser mais tranquilo, mas não é. Você trabalha mais do que na época do CLT. Né? Acaba não é um mito você pensar isso, mas depois, com o tempo, você vai começando a administrar melhor, assim, mas não é fácil, não. E sobre o curso também, né? É um curso para quem já faz bolo e quer ficar expert, ou a pessoa que faz assim, aquele bolinho de cenoura em casa só pode começar para virar um profissional? Como que é? Então, no momento, os meus cursos, eles são para quem é iniciante, mas não é para quem não é para quem não tem experiência nenhuma. Mas é para quem é iniciante, para quem já sabe fazer uma massa e um recheio, né? É mais em casa. Mas é mais para fazer a decoração que eu ensino. Entendi. No momento. Mas eu tenho a pretensão de fazer o curso do zero também. Mas como no mercado já tinha muitas pessoas trabalhando com isso, e o meu diferencial era a decoração, a pintura, especificamente, eu falei assim, não vou focar nisso agora, vou aproveitar que ainda é novidade, né? E vou focar na questão da decoração. Então, os alunos que chegam até mim são alunos que às vezes têm pouco tempo de experiência, mas já trabalham com massa, recheio, já tem a sua massa e recheio ali estruturado, direitinho. Às vezes quer aprimorar mais a questão da decoração. Entendi. Aí é onde eu ensino. Foi justamente quando eu pensei em dar curso, foi justamente quando eu falei assim, não, eu tenho que mudar, criar métodos e melhorar igual o manchava, né, a pintura. Aí eu falei, não tem condição, eu tenho que ensinar algo que fique realmente algo concreto, que a pessoa consiga reproduzir e assim, não tenha problemas, né? Então, foi aí que eu comecei a pensar, e quando eu tive segurança mesmo de conseguir ensinar, aí eu falei, não, agora é o momento certo, porque sempre muitas pessoas me pediam o curso. Mas eu não tinha segurança ainda de ensinar. Aí quando eu vi que eu tava seguro mesmo, aí eu falei, não, agora, mesmo com vergonha, que isso é um bloqueio que eu tenho, mas já melhorei muito, graças a Deus. Mas aí eu consegui criar, né, fazer as primeiras turmas. E hoje em dia... Presencial ou online? Eu ia falar isso. Tem a turma... Eu comecei com o online, que pra mim foi muito difícil também, porque o online você falar pra câmera... Tem na hora gente de que acha gravar, pior. Parece que é fácil, assim, você falar para uma câmera, né, falando direto para a câmera, mas é muito difícil. Para mim foi muito difícil. Mas depois eu fui pegando o jeito, né, com os muitos erros. Aí hoje em dia eu já tenho um pouco mais de facilidade. Mas o presencial, como você tá ali olhando no olho, né, olho a olho, convivendo com as pessoas, eu gosto mais, assim, eu tenho mais facilidade, na verdade. Não é que eu gosto mais, eu tenho mais facilidade. Né, do que falar para a câmera. Mas aí hoje, agora semana que vem, eu vou dar um curso em Fortaleza, um curso presencial. Que legal. Tem uma turma que eu tô fechando para poder dar o curso lá. Show. Então, bem legal. Assim, eu gosto bastante do curso presencial, de conhecer, né? Você conhece a cultura da pessoa também lá na cidade, na região que você vai. Então, assim, você faz o que gosta, né? Com propósito, né, Sim. Thiago? Agora vem cá, Thiago. Eu tô sabendo, eu não sei exatamente como te perguntar isso, mas é Zé Formiga? Por que Zé Formiga? Zé Formiga, porque foi justamente nessa época da transição que eu tava CLT, né? Tava pensando em sair, eu falei assim, eu vou ter que criar um nome. Eu não imaginava usar meu nome, eu achava que o meu nome não era comercial, assim, né? Aí eu falei, não vou usar Thiago Muniz, eu vou ter que botar um nome para poder criar uma curiosidade, as pessoas gravarem também, né? Aí, onde eu trabalhava,
tinha um comércio assim que tinha um nome Dona Formiga e Formiga Urbana. Aqui na cidade. Aí eu falei, esse nome Formiga é legal. E na época eu pesquisei, não tinha muitos nomes. Na confeitaria só tinha uma confeiteira que tinha um sobrenome, né, Formiga. Eu lembro, na verdade, só dela. Aí, falei, Formiga é legal. Mas aí eu teria que criar de uma maneira que a pessoa saiba que é um homem, um confeiteiro que está fazendo. Então, aí eu fiquei pensando durante uma semana ou mais. Aí me veio o Zé. Falei, Zé é um nome comum, né, assim, que fica legal, Zé Formiga. Aí tanto é que hoje muitas pessoas não sabem meu nome. Me chamam de Zé, ou pensam que meu nome é José. Aí eu me chamou de Zé, ou de Zé Formiga. Aí depois que a gente cria intimidade, conhece melhor, que aí fica sabendo que eu sou o Thiago, né? Mas não me importa, assim, pra mim é tranquilo me chamar de Zé Formiga, de Thiago. Foi até uma jogada de marketing, né? Porque eu acho forte. Zé Formiga, você sabe que só tem um. Mas eu ia te perguntar, Thiago, uma curiosidade sobre o sabor mesmo desse bolo decorado. Porque você falou uma coisa antes que é a impressão que eu tenho. Quando o bolo é muito bonito, ele não vai ser bom. Eu fico com essa impressão. Só que você tá provando que é o contrário, né? Que o pessoal gosta do seu bolo e ele é lindo. Então, como que é essa pintura? É a base de açúcar? Como que é? Então, o diferencial, esse diferencial que não existia bolos pintados antes, mas no chantilly, a gente não via. Quando via o bolo pintado no chantilly, era uma pintura mais com espátula, algo mais rústico, assim, digamos, né? Chantilly? É chantilly. Que delícia! Eu achei que era um negócio duro. Pasta, né? Também faço, na pasta americana. Depois de um tempo, eu comecei a desenvolver na pasta também. Mas de início eu comecei no chantilly. E no chantilly, não que eu não goste dessa pintura mais rústica, com espátula, eu acho muito bonito e eu faço até hoje. Mas pintura com pincel de algo mais realista, assim, mais detalhado, a gente não via no chantilly, porque até então eu também não pensava que era possível. Também não, eu fazer um creme, né? É um creme, não é um creme igual uma ganache que depois fica gelado, fica firme, um buttercream que fica firme. O chantilly não, ele vai estar sempre cremoso ali. Se você firmar um pouquinho mais a mão, você suja, afunda, né? Aí eu falei, não, tem algum jeito. Se eu consigo fazer com a espátula, vou tentar com o pincel. E comecei a fazer, no início ficava muito marcado. E aí eu fui melhorando o ponto do chantilly. O chantilly não tem segredo, as pessoas pensam que eu coloco algum produto a mais. E não é chantilly e leite em pó, só. Não tem mais, a receita não tem outra coisa. O leite em pó é só para poder ele ficar um pouquinho mais estável, né? Mas é só isso. E com o passar do tempo, eu fui dosando a questão da pressão da mão, porque você tem que ter uma pressão, não pode pesar muito. E eu sou muito estabanado, assim, desastrado. Aí no início estragava muito, o bolo estava quase todo pronto, e lá pesava um pouquinho mais, fazia um buraco no bolo. Aí tinha que ficar consertando. Mas hoje em dia ainda acontece, mas assim, com menos frequência. Aí você vai dosando a mão. É o pincel adequado, que eu fui também fazendo vários testes. É o ponto, o corante, que eu trabalho é corante em pó. Eu descobri, né, que o corante em pó, para alimentício, misturado no chantilly, ele não estava acontecendo aquilo que acontecia antes, que era de borrar ou manchar. Aí você mistura no chantilly, ele fica um pouco mais firme, aí você tem que amolecer um pouquinho mais para conseguir ter uma textura ideal para conseguir pintar. Então isso não é assim de um dia para a noite. Testes, né? São vários testes que você vai fazendo, você deixa na geladeira, às vezes eu fazia maquetes, botava na geladeira, deixava 2 dias para ver como que ia se comportar, para ver se não ia dar problema. Com preto, com vermelho, que são cores fortes, né? Então... Aí depois, quando eu vi que tava legal, né? Aí eu falei, não, é isso mesmo. Eu respondi a sua pergunta? Respondeu, porque eu ficava na dúvida do que era feito. Então, você falou chantilly. É corante alimentício e o próprio chantilly misturado no corante que eu
e pincel, né? Gente, maravilhoso. Bacana. Vem cá, Zé. Me explica uma coisa, vamos falar de perrengue. Você já passou por algum perrengue? Muitos, nossa. Contam pra gente. Ó, muitos perrengues, mas assim, toda semana tem. Perrengue é pra confeitaria. Trabalhar com público. Público, confeitaria, o perrengue é sempre, a gente tem que estar sempre com uma carta na manga, né? Mas eu lembro que na época que eu trabalhava que eu morava na roça ainda, no Timbó, aí eu tinha uma entrega que eu esqueci, uma encomenda que eu esqueci de anotar. Nossa. Aí a cliente, eu trabalhava fora, né? Eu ainda trabalhava no meu outro emprego. Ela mandou mensagem cedo pra mim perguntando: tá tudo certo pro bolo pra hoje? Nossa! Eu falei, meu Deus, que bolo é esse? Que bom. Aí eu falei, não, tá. Claro! Aí eu pedi uma prima minha, na época eu tava fazendo bolos também. Ela fazia mais biscoitos, assim, bolos não fazia muito pouco. Mas eu falei, tem como você assar um bolo assim, 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 né? De chocolate, com recheio e tal. Prepara pra mim, que depois eu vou pegar com você e vou só decorar. Aí ela fez pra mim. Falei, coloca no congelador, que eu vou pegar e vou levar, depois eu vou só decorar, porque senão não vai dar tempo de eu preparar. Eu ia sair do meu emprego, lá do meu serviço, ia lá na roça ainda, que era atravessar a cidade, ia decorar ele e entregar. Aí eu falei assim, aí ela me entregou, só que na hora que eu coloquei o bolo, que eu virei o bolo assim, desenformei, que eu já recheado, eu já vi que o ponto do recheio não tava muito legal. Falei, esse bolo não sei não, hein? Tá. Mas decorei ele tudo. Aí quando eu tava indo levar ele, era estrada de chão, aí o bolo começou a tombar pro lado, assim, foi escorregando, só escorregando. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu acabei, na época inexperiente, acabei entregando o bolo. Falei, olha... Daquele jeito. Falei, aconteceu um imprevisto. Desastre. Aconteceu um imprevisto, mas faz assim... Eu sei que, né, não tem como, eu sei que a sua festa é hoje, mas eu vou fazer um outro bolo pra você e te entrego amanhã. Eu fiquei tão nervoso, eu não sabia, eu não tinha reação. Aí falou, não esquenta a cabeça não. Tá... Mas eu fiquei assim, sentido porque aconteceu aquilo. Sim, claro. Mas assim, aí eu peguei, aí eu cheguei em casa, aí fiz um bolo até um pouco maior, preparei tudo, aí no outro dia entreguei a ele. Falei, não, mas o bolo não esquenta a cabeça não, o bolo era só pra gente de casa mesmo. Aí, quando eu entreguei, ele até convidou outras pessoas pra poder comemorar de novo. O bolo verdadeiro, o bolo verdadeiro. O bolo que realmente ficou em pé. Mas aí, uns perrengues, assim. Mas tem muitos outros, assim, se a gente for parar pra pensar, é bolo que... Nunca deixei bolo cair, não, mas às vezes na hora de... Agora, recente, teve um bolo também, que uma maquete que a cliente pegou um dia antes. Aí ela levou pro sítio a maquete, ela era de pasta americana. Só que ela deixou dormir o bolo, acho que estava meio que já a decoração pronta, ela deixou dormir. Aí atrás passa o rio, tem um rio que passa atrás e choveu. E pasta americana com água, ela não se dá muito bem com umidade, né? Ela começa a melar, começa a amolecer. E o bolo tinha um laço grandão, assim, que tinha que ficar firme para poder ficar estruturado. Aí no outro dia de manhã ela me ligou, desesperada, que o gato comeu uma parte da pasta americana do tinha que bolo. ser o gato. Aí acho que foi o gato, Tadinho. comeu, porque o doce, tem um cheirinho a pasta, né? E com a chuva e a umidade do rio que passava atrás, na parte de trás do sítio, o bolo, o laço foi arriando, ficou todo melado, assim. E eu não sabia que ela já ia colocar. Pra mim, ela deixar em casa, né? Depois guardado. Né? E foi meio que na correria, ela pegou rápido, não consegui nem passar essa informação pra ela. Na minha cabeça, eu nem imaginou. Né? Eu nem imaginei. Aí ela me ligou desesperada. Aí eu falei, olha, como consertar não tem como. A gente vai ter que fazer um outro bolo. Porque até ela ir lá buscar o bolo, trazer pra mim, a festa era 3 horas da tarde. Nossa. Mas graças a Deus eu consegui. A gente fez uma outra decoração, porque do laço também precisava de um tempo pra secar. E deu certo, ela ficou muito satisfeita, ficou feliz com o bolo. Pelo menos não ficou sem um bolo. Era um bolo de 3 andares, então... Nossa, e o bolo, assim, é um elemento principal em festa, né? Você pensa em tem uma mesa, às vezes, só dele, né? Exatamente, se tiver um bolinho já tem comemoração.
Mas outra dúvida também que eu ia tirar com você, Thiago, é a questão de gente que fala que faz coisa de comida. Quem faz, enjoa. Você enjoou de bolo ou não? Não enjoei, gente. Não! Ó, vocês podem ver que eu não tô em forma. Mas assim, eu sempre... As coisas que eu faço, eu não enjoo. Eu vou no aniversário, às vezes eu que fiz o bolo, ou independente se eu fiz ou não, eu sempre vou comer uma fatia. Pelo menos uma fatia eu vou querer comer. Lá em casa, quando tem bolo, eu não sou de ficar comendo direto. Assim, partiu o bolo, eu como na hora... Talvez eu repito, mas depois que fica guardado, eu não como mais. Muito difícil eu repetir. Mas assim, esse negócio de enjoar, comigo não tem, não. Qual foi o seu maior desafio até hoje, assim, de trabalho? Assim, ó, me pediram isso aqui, mas... Não sei se eu vou dar conta. De trabalho? Uhum. Olha, esse bolo que deu problema aí, que o gato comeu, foi um bolo que foi desafiador pra mim. Por quê? Eu tô lembrando desse que é ser mais recente, mas assim... Sempre tem desafios, porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar não. Aí a pessoa vem com uma decoração, eu falo, eu acho que eu consigo fazer isso daí. Aí eu vejo o prazo que eu tenho, né? Falo, não, com esse prazo eu posso começar antes, né? Aí eu vejo, procuro saber informações, pesquiso bastante, aí eu falo, consigo fazer. Mas com o coração apertado também, né? E esse bolo foi um que ele tinha um laço, e o laço, ele é um laço grande de pasta americana. Ele fica parecendo um laço mesmo, de fita, só que ele é grande. E ele é um laço que tem que ficar estruturado, e ele fica meio que... Não tem muito apoio no bolo. Então, a cliente ia pegar no sábado, mas ela antecipou para pegar na sexta, que ela já ia deixar no local da festa e eu não sabia. Aí, como antecipou, diminuiu ainda mais o meu prazo. Nossa. Aí foi um desafio danado. Eu sei que eu penei, assim, pra poder conseguir dar conta de... Aí o laço ainda não tava muito seco, aí eu peguei o soprador, esquentando pra ver se a pasta endurecia mais rápido, até da hora da cliente pegar. Quando ela pegou perfeito, tudo direitinho. Mas até a gente conseguir finalizar, é tenso, tá? Você passa um nervosismo danado. E falando nesses bolos assim grandes, mais elaborados, quando se fala em casamento, o pessoal já assusta porque assim, uma maquiagem normal e uma maquiagem normal feita no casamento é muito mais caro. Pra você também tem essa diferença de preço? Bolo de casamento é um e bolo normal é outro? Não, pra mim não tem essa diferença, não. Teve uma polêmica, né, um tempo atrás aí, né, sobre as coisas de casamento ser mais caras. Sim. Mas assim, bolo de casamento é uma responsabilidade muito grande. Não que as outras festas não tenham, né? Mas o casamento é uma data que é esperada por anos, né? Tem vários fornecedores que reservaram aquela data para poder entregar tudo certinho. Então você não pode falhar de maneira alguma. Então, aí você tem que fazer o produto que você vai entregar, tem que ser muito bem feito. Sim. Talvez assim, tem um custo um pouquinho mais elevado, porque você tem que entregar, né? Às vezes o casamento, locais de festa de casamento aqui, pelo menos na cidade, é um pouquinho mais afastado, né? São em sítios. Tem aqui os clubes, tem os locais de festa, mas quando é mais distante, a gente tem que colocar isso também no valor, né? Dos custos. Mas, assim, questão de valor, por ser casamento, não tem. Assim, pra mim, eu não coloco a mais por isso. É mesmo nos valores de custo. Às vezes uma flor mais cara. O tamanho, né? Se é um bolo gigante. Isso aí. Né? Às vezes precisa de uma flor de orquídeas, que é uma orquídea mais específica, que é mais difícil de conseguir. Então é por esses motivos, mas não por conta da massa, do recheio, essas coisas não. É o valor de um bolo de uma festa infantil também. Se for uma festa bem extravagante, né? Aí vai essas pequenas coisinhas vão pesando, né, no final, no valor. Sim. Vem cá, você falando em festa infantil, tem sempre uns desenhos inusitados que eles pedem pra fazer, né? Tem desenhos inusitados que a gente nunca ouviu falar. Teve um agora que eu fiz, que era uma banda coreana também, que eu não sabia não sabia que existia. Esses dias eu fiz um tempo atrás de um desenho também. Eu acho que é Zé Comilão, não sei, é um desenho. Zé Colmeia.
Não é. Zé Comé é da minha época. Zé Comé ele conhece. Não, é o desenho mais novo também, que é um desenho assim de um personagem. Então, assim, tem muitas. Eu não sou muito de assistir filmes, desenhos. Então, quando vem, eu tenho que fazer uma pesquisa, olhar antes os elementos, o que tem, para poder trabalhar, porque muitos desenhos que não são tão comuns, igual você falou, o Mickey, é fácil de você pegar referências, encontrar, mas tem bolos que às vezes você não encontra referência de personagens, de elementos, do que fazer, então dá um trabalhinho para poder você elaborar. Imagino. E aí a gente falou agora há pouco também sobre crescimento, né? De você começar em um patamar e hoje já está em outro. E você falou um pouco de dificuldade de falar não. Você teve dificuldade em começar também a botar um preço que tem pelo peso do seu trabalho? Então, esse acaba tendo os clientes que estão lá desde o início, quando eu comecei cobrando muito barato, porque eu não tinha, era um complemento de renda, e eu entendia que eu não tinha a qualidade, assim, a decoração, eu era muito simples, eu não podia cobrar muito por aquilo, né? Então, eu estava iniciando, na minha cabeça eu vou pegar experiência, eu pensava assim, vou pegar a experiência, e depois eu vou agregando valor, vou poder cobrar mais caro, né? Então, assim, no início, você cobra mais barato quando você começa. Sim. E depois você vai adicionando, né? Vai agregando valor no seu produto e vai cobrando mais caro. Tem clientes que vão embora, né? Que é normal. Mas tem os clientes fiéis que estão comigo lá desde o início, desde a época que eu trabalhava, fazia os bolos lá na roça, lá no sítio. E vim entregar... Para entregar, ninguém ia pegar lá. Eu tinha que trazer até um posto de gasolina ali perto mais próximo, que já era na cidade. E tem cliente dessa época que até hoje continua comprando comigo, né? Tem cliente que foi, depois voltou também, né? Que às vezes não encontrou a mesma qualidade, o mesmo sabor, que já tinha provado do meu bolo. E voltou também, fala, Thiago, eu comprei com outra pessoa, mas não gostei. E voltei. Então, assim, eu trato da mesma forma, mas acontece, assim, tem cliente que vem pelo valor só. Às vezes não olha, assim, o bolo como um todo, né? Como um objeto principal de uma festa, que é algo muito especial, né? A pessoa planeja, porque às vezes paga docinho, paga decoração. Na hora de pagar o bolo, às vezes quer pagar barato, né? E o barato, às vezes, não vai combinar com a decoração, porque tem muito tempo, tem muita técnica, você tem que estudar muito para poder conseguir fazer algo mais elaborado, um trabalho bonito. Então, isso tudo agrega valor para o meu serviço, né? Sim. Existe um período, eu não sei se é um mercado sazonal, né? Por exemplo, só em dezembro tem um pico e tal. É um mercado sazonal ou são vendas perenes? Quem decide entrar para esse mercado de design e confeitaria? Então, na confeitaria é um ramo assim, que vende o ano todo. Mas tem as épocas que dá os picos, né, de vendas. Hoje em dia não trabalho muito com essas datas sazonais, porque eu sou focado mais nos bolos. Mas a confeitaria, de maneira geral, época de Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Namorados, para quem trabalha com doces, outros doces que não é só bolo, também vende muito bem. Natal vende muito bem. Então, assim, essas datas comemorativas são datas que a gente consegue fazer um extra, né? Você trabalha muito, mas acaba tendo um retorno bom também. Se você conseguir adicionar alguma coisa no seu cardápio, um doce específico, igual na Páscoa, né? Se você trabalha com ovos de Páscoa, hoje em dia está muito popular, né? Os ovos de colher, os ovos artesanais. Porque os ovos industriais aumentou muito o preço. E às vezes a quantidade que vem é muito pouca. E os confeiteiros também estão trabalhando com produtos de qualidade, né? Chocolates bons e com uma quantidade melhor, uma quantidade maior de chocolate, de produto, né? E o valor correspondente. Então as pessoas acabam optando de comprar do confeiteiro, que tem aquele produção artesanal, e um produto bonito também, né? Com a apresentação boa, bonita. Então acaba vendendo muito bem. E você falou aí também falou antes, né, que você
come seus próprios bolos, e também que teve clientes que foi pra outro e voltou. Então, porque com certeza deve ser muito bom. Você tem aí, tipo, um carro-chefe, tipo assim, essa é a massa mais pedida e esse é o recheio mais pedido. Qual que é? Ó, eu trabalho com... os meus recheios são tradicionais. Eu falo assim... Amo. Pra mim, o básico, brigadeiro, beijinho, acabou. Isso aí. Então, eu falo assim, ó, o básico bem feito, as pessoas às vezes pensam em fazer um cardápio muito elaborado, mas eu trabalho com os recheios tradicionais. Então, às vezes aparece alguém querendo um recheio diferente, fala, ó, meu cardápio é esse, eu trabalho com esses recheios. Esse daí, infelizmente, eu não consigo te atender. Mas eu tenho esses daqui que são muito bons, tem a saída muito boa. Os tradicionais, a massa que sai mais é a massa branca, tradicional, né? Tem, essa massa é coringa, né? Coringa. Aí os recheios que saem muito são os recheios de brigadeiro de leite ninho, né? De leite em pó. O brigadeiro meio amargo sai demais. Nossa, delícia. E eu faço muito. O beijinho, no início, saía muito. Hoje em dia diminuiu um pouco. Não sei porquê. É um dos recheios meus preferidos. Sim. Abacaxi com coco. Mas esses, as pessoas mais de idade, assim, mais das crianças, assim, não gostam muito, né? Não, eu não gosto de abacaxi. Aí, você não gosta, não? Não, tudo que coloca fruta no meio do doce, Nossa, pra mim não o de abacaxi funciona. com um beijinho, pra mim, é um dos meus melhores bolos. Mas assim, o brigadeiro de ninho com Nutella ou brigadeiro só de ninho, o brigadeiro meio amargo, e tem aí os outros dois que saem bastante também, é o creme 5 leites, Deve ser muito bom. que é muito gostoso e não é muito doce, e o doce de leite cozido, que é aquele que a gente faz na panela de pressão. Na lata, né? Na lata. Aí depois eu ainda refaço ele botando creme de leite pra poder ficar mais cremoso e não muito doce, né? E são esses, assim, esses 4 tem muita saída. Nossa. Aí depois também tem o de nozes, que eu trabalho muito, né? Mas tem as pessoas que também não gostam. O beijinho. E tem as frutas também, a geleia de morango que eu faço. E o abacaxi também, que... Abacaxi de Marataízes. De Marataízes. Vem cá, Zé, vou te chamar de Zé. Pode chamar, Zé Formiga. Pra mim é super tranquilo. Entra lá no Instagram, Zé Formiga. Tá como Zé Formiga? Zé Formiga Bolos. Pronto, falando em Instagram, lá no Zé Formiga Bolos, eu queria entender como é essa produção dos vídeos. Né? Uma vez que você mesmo põe pra gravar, tem alguém que grava pra você, porque você tem que se desdobrar em 3, né? Tem que pintar lá, filmar. Como é que você organiza essa rotina lá de gravação pra subir os vídeos no Instagram? Então, ó, não é fácil, gente. Quem trabalha com Instagram, assim, além de divulgar com fotos, a gente acaba tendo que fazer uns vídeos também que fica interessante para o cliente ou para o próprio aluno, ou a pessoa que admira o seu trabalho, acompanhar um pouquinho da sua produção, né, do seu dia a dia ali. Então, assim, para fazer esses vídeos, eu procuro fazer em dias que tá mais tranquilo. Então, nem sempre eu consigo gravar. Às vezes eu fico várias semanas sem gravar nada, mas se aparecer uma folguinha, tá um pouquinho mais tranquilo, aí eu coloco a câmera para gravar e vou fazendo. Às vezes não fica muito bom, às vezes você tá lá gravando um tempão, quando você vai ver, não gravou nada. Aí você perde o vídeo. Mas assim, eu boto pra gravar e às vezes não consigo gravar todo o processo, mas pelo menos uma parte da pintura ali, que o pessoal tem mais interesse de conhecer. Eu consigo gravar e edito e coloco lá, subo. E o pessoal gosta de acompanhar. Às vezes eu coloco umas partes em tempo real, um pouquinho mais acelerado, né? Pra conseguir passar tudo, não ficar também entediante, né? Você também já foi editor de vídeo, então é tranquilo. Já tá em casa, já. Mas quando a gente faz pra gente mesmo, é diferente. A gente acaba... Não tem aquela... Você acaba ficando meio desanimado, porque assim, pra poder eu pintar um bolo normal, o bolo aqui na frente, eu vou pintar. Quando eu boto uma câmera, eu já tenho que ficar um pouquinho na posição mais, né, uma posição que não é tão confortável. Mas aí você já acaba ficando muito tempo ali, acaba sendo mais cansativo. Mas assim, por isso que eu falo, tem que ser um dia mais tranquilo para conseguir gravar. Então, quando a gente posta, assim, você tem que valorizar, curtir, comentar para engajar. Porque não é fácil, não. Curte lá, compartilha, dá o coraçãozinho. Gente.
mais do que esse papo aqui que a gente teve, acho que vocês podem acompanhar também mais lá no Instagram deles, é Formiga Bolos. E a gente vai ficar aqui com vontade de experimentar um bolo dele agora, né? Gente, poderia ter trazido até um bolo, né? Mas ontem, nessa correria, eu mudei recentemente, mas No uma outra próximo evento, oportunidade, a gente já vocês sabe me de onde convidam. encomendar. Então, numa outra oportunidade, vocês me convidam que eu vou trazer um bolo pra mim comer aqui Exatamente. junto. E Zé, assim, vamos pensar assim, falando de futuro, né, agora. Eu sei que hoje um empreendimento, vamos colocar assim, familiar, porque é você, sua mãe, seu pai e tal. Mas, assim, você projeta ampliar isso, sei lá, contratar mais funcionário, tornar o Zé Formigas uma franquia, talvez, sabe? Como é que você pensa na sua marca para o futuro? Olha, eu não... pode parecer assim, tem um pensamento muito pequeno, mas assim, futuramente você não pensa em abrir uma loja física, porque eu já fico muito preso com a produção ali, né? Então, assim, aí eu acho que ter uma loja para ter pronta entrega não é muito o meu foco. O meu foco é mais o personalizado, aquela coisa de produção personalizada mesmo. Tanto é que o meu atendimento tem que ser eu que tenho que fazer na maioria das vezes, porque eu tenho que analisar junto com o cliente, porque essas coisas são bem minuciosas, né? Então, assim, não tá nos meus planos, não vou dizer que eu não vou fazer, mas não tá nos meus planos ter uma franquia, ter algo do tipo. E nem ampliar muito, assim, porque talvez ter uma pessoa para poder me ajudar, assim. Isso daí ajuda bastante. Mas o meu foco é trabalhar com essa coisa mais personalizada, mais dentro do que o cliente quer. E na maioria das vezes, a parte de acabamento tem que ser eu, né? Por conta da pintura. Mas se futuramente, se Deus abrindo as portas, talvez tenha uma pessoa também até para me ajudar nessa parte de pintura treinar sim, alguém que tem interesse, né? Porque geralmente quando a pessoa já tá num patamar assim, já quer trabalhar por conta própria, né? Por isso que não é tão fácil assim de conseguir. E assim a gente tá finalizando o nosso Aqui Pode, né? Com essa palavra de inspiração aí do Zé Formiga. E assim, Zé, para quem tá assistindo a gente agora, né? Tem aí uma vontade, né? De, não, quero também deixar de ser CLT e empreender no mercado de confeitaria, no mercado de design de bolo. Qual é a mensagem que você deixa para o nosso internauta que tá aí? Sempre pontuando ali a questão dos desafios, né? Mas assim, também aquela questão da superação, né? Que é possível, assim como você conseguiu, eles também podem conseguir, né? Isso aí. O segredo é você não desistir, tem que ser constante. Não é fácil, tá, pessoal? Então, às vezes pode pensar que vou ter meu próprio negócio. Não é fácil. Mas também não faça nenhum tipo de aventura, tá? Quando você perceber que tá com um trabalho legal, com uns clientes bons, aí sim você toma essa decisão de decidir sair do seu emprego CLT, né, do seu emprego de carteira assinada, e empreender nos bolos. E um conselho que eu dou para você sempre estar fazendo cursos, correndo atrás de coisas novas, porque a confeitaria sempre vai lançando, sempre vai aparecendo atualizações. Então, assim, aparece muita moda, né? Coisas que vêm, às vezes se você investir, acaba e passa rápido, mas você tem que investir em cursos de confeitaria, de algo que é mais das coisas mais tradicionais, assim, igual flores, uma decoração que é mais tradicional, porque essas coisas passageiras, você acaba investindo às vezes em equipamento, em instrumentos, e dura 2-3 meses e passa aquela moda. Então, invista em cursos que vai poder agregar valor no seu produto, que você vai conseguir fazer um trabalho diferenciado, na sua região você poder se destacar e vender mais. Então esse é meu conselho, para você não ficar parado no tempo. Tem que estar sempre se atualizando, fazendo curso, correndo atrás, trabalhar com bons produtos. Qualidade, né? Qualidade é tudo. É isso, Zé, muito obrigada pela sua presença, tá? E parabéns pelo trabalho, os bolos são lindos, o pessoal vai ver lá no Instagram, vai ficar encantado, igual eu fiquei também. Obrigada, Flávio, pela companhia. Obrigado. Quero só agradecer, tá? Obrigado pelo convite. E te esperamos uma próxima. Eu vou vir na próxima, vou trazer o bolo, tá? Então tá. Quem quiser saber dos seus cursos, dos seus bolos, quiserem te encontrar, como é que faz? No meu Instagram mesmo já tem todas as informações, Qual é tá? o Instagram novamente?
novamente. Zé Formiga Bolos. Pronto, Zé Formiga Bolos. Vamos lá. Valeu, galera. Obrigada. Obrigado, Larissa. Obrigado, Zé. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Né? Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.